Se você tem algum tipo de ponte móvel ou dentadura e sonha algum dia voltar a ter uma dentição fixa, o que eu tenho para dizer com certeza é de seu interesse. Você vai entender por que algumas vezes esse sonho pode acabar em um grande pesadelo. Vou te explicar a verdade nunca dita antes sobre implante dentário e enxerto de osso. Sem rodeios, direto ao ponto, de forma brutalmente honesta. Sabe quando você vai assinar um contrato e existe aquela letra miúda no final? Pois bem, você vai ficar sabendo tudo sobre exatamente essas coisas que ninguém te fala. O que eu vou falar aqui não é o tipo de informação que os burocratas do politicamente correto gostam de ver. Eu sei que serei criticado e é possível que a qualquer momento esse vídeo saia do ar. Então, tente assistir até o final agora mesmo. Mas antes disso, deixe-me apresentar. Eu sou o Dr. Fernando Giovanella, sou cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em implantes dentários. Ao longo dos últimos 10 anos, eu me subespecializei em tratar casos complexos e atender complicações de casos mal conduzidos. Casos que eu recebo como esse, onde todos os implantes tiveram que ser removidos e refeitos. Também atuo como professor capacitando e treinando dentistas que querem aprender técnicas avançadas de implantes dentários. Minha intenção é te empoderar com o máximo de informação possível para que você tome sua decisão com o máximo de lucidez e assertividade. Como já disse antes, muitas pessoas estão tendo complicações ao tentarem restabelecer a sua dentição fixa através dos implantes dentários. Mas por que isso tem acontecido? A resposta é um somatório de fatores. Dentre esses, vamos falar apenas de alguns mais frequentes. Número 1. Com o aumento absurdo no número de dentistas e clínicas, a competição ficou acirrada. Além disso, muitas pessoas que não têm nenhum comprometimento com a odontologia, exceto o lucro, entraram no mercado. Com isso, algumas clínicas têm focado exclusivamente no marketing e vendas, e nenhum esforço é despendido na capacitação técnica dos dentistas. Ou seja, esses profissionais se tornam excelentes vendedores, mas péssimos cirurgiões. Esse modelo de negócio até pode dar certo no início, mas não é sustentável a longo prazo. Pois mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. O problema é que a população não sabe disso. Felizmente não são todas as clínicas. Tenho total propriedade para falar no assunto, pois vivo nos dois mundos. Tenho meu próprio consultório privado, onde o tratamento é realizado comigo, e também tenho uma clínica em sociedade com mais sócios. Esta clínica é formada por 4 sócios cirurgiões dentistas, onde os 4 atendem e fazem os procedimentos. Temos total comprometimento com o paciente e com a odontologia. O problema ele só aparece quando alguns gestores de algumas clínicas colocam o lucro acima das pessoas. Isso pode acontecer tanto em clínicas como em consultórios privados. Então não é um modelo de clínica, e sim a gestão por trás de cada clínica ou consultório. Número 2. Na ânsia por fechar tratamentos, fechar orçamentos, muitos dentistas seguem à risca o manual de vendas, focam apenas nos benefícios do tratamento e omitem muita informação relevante para o paciente. Isso aumenta as vendas de tratamento, obviamente, mas é insustentável, pois muitos pacientes caem nessas técnicas e criam expectativas irreais em relação ao tratamento e acabam insatisfeitos. Número 3. A verdade nua e crua é que o dente natural é o que existe de melhor. Se o dente natural foi perdido ou está condenado, o implante é a melhor alternativa, mas jamais trará de volta a dentição natural. Você precisa entender que você terá uma prótese que irá substituir os dentes perdidos. Se a prótese for removível, for móvel, como por exemplo uma dentadura, você terá vários problemas. Vai machucar, vai soltar, vai te dar instabilidade. Se você fizer implante dentário, você passará a ter uma dentição fixa, mas continuará sendo uma prótese. Só que será uma prótese fixa. Você nunca pode confundir isso. Dentes fixos não é a mesma coisa que dente natural. Dentes fixos é trocar uma prótese que te trazia muitos problemas por uma prótese que potencialmente te trará pequenos problemas, mas que quando você compara a prótese fixa sobre implante com uma dentadura, você ficará muito feliz. Porém, quando você compara a dentição fixa, a prótese fixa sobre implante, com a dentição natural, você pode ficar insatisfeito. Resumindo, se você perdeu todos os dentes, a melhor opção para você é fazer uma prótese sobre implante, uma dentição fixa.
É o que eu recomendo. Porém, seu dentista precisa ser transparente e explicar também as limitações dessa prótese. Toda prótese tem limitações. Por exemplo, você não terá sensibilidade no dente da prótese. Você pode ter potencial de dificuldade de limpeza em alguns casos. Você pode ter dificuldade de dicção, de fala. Você pode sentir falta de suporte labial, que a dentadura ela acaba suprindo a região abaixo do nariz. Isso pode precisar de um preenchimento depois. O dentista precisa explicar os fatores que demandam longevidade dos implantes, as necessidades e manutenções. Esses são apenas algumas das coisas que o teu dentista precisa ser honesto e te explicar antes do tratamento, não depois. Falar sobre isso não é o padrão daqueles que seguem o manual de vendas. E esse é um dos principais erros que as grandes clínicas vêm cometendo. 4. Para aqueles que têm um martelo na mão, todo problema é prego. Isso acontece muito na odontologia. Os dentistas aprendem uma técnica e colocam essa técnica como a única forma de tratar e omitem outras possibilidades, que são muitas vezes até mais vantajosas e atraentes ao paciente. Mas pelo simples fato de que eles não dominam essa técnica, eles não mostram isso ao paciente. Imagine, por exemplo, um cirurgião geral que vai operar sua barriga. Ele aprendeu no passado a abrir barriga, fazer cirurgia aberta. Já o segundo cirurgião, ele aprendeu a fazer cirurgia aberta, mas também desenvolveu a técnica de cirurgia por vídeo. Como ele domina as duas técnicas, ele acaba preferindo fazer cirurgia por vídeo, pois é muito melhor para o paciente e é menos traumático. Já esse primeiro cirurgião só fala em cirurgia aberta, porque ele não faz, ele desconhece cirurgia por vídeo. Então ele omite essa opção para não perder o paciente. Na odontologia, nós temos casos muito parecidos. O principal exemplo é os casos de quem usa dentadura há muito tempo e acaba tendo falta de osso do maxilar. Então não é possível colocar implante pela técnica convencional. A imensa maioria dos dentistas só trabalha com a técnica do enxerto de osso. Isso é, fazer uma cirurgia, recolocar o osso no maxilar, esperar o osso incorporar no maxilar por volta de 9 meses, para depois colocar os implantes, esperar mais 4 meses e só depois colocar a prótese parafusada sobre os implantes. Então essa técnica também está certa, porém ela não é a única forma de tratamento. Existem também técnicas avançadas em que se utilizam implantes inclinados ou implantes que se fixam no osso da maçã do rosto, o chamado implante zigomático, que permite que todo o tratamento seja realizado em poucos dias e sem a necessidade de enxerto de osso. Como se trata de uma técnica mais sofisticada, é difícil de aprender e a maioria dos dentistas não trabalham com essa técnica e só trabalham com a técnica do enxerto ósseo. Por conta disso, eu criei uma série de vídeos onde eu explico tudo, o passo a passo dessa técnica e cito todo o trabalho científico por trás disso e para você entenda que essa possibilidade ela é real e não é porque o teu dentista não falou que ela de fato não exista e não seja uma forma atrativa de tratamento. 5. Como você deve ter visto na cidade, existem várias redes de clínicas de implante dentário. O que é melhor? Fazer seu tratamento em uma clínica de rede, de referência, ou procurar um dentista de referência? Aí depende do que você está procurando. Na clínica, você será atendido por uma equipe de dentistas. Seu compromisso é com a clínica. Você não poderá exigir que todo o seu tratamento fique a cargo de um dentista específico. Está tudo bem até aqui. O problema começa quando algumas clínicas caça-níquel começam, para aumentar os seus lucros, a contratarem dentistas com pouca ou quase nenhuma experiência. Aí você começa a cair na mão de recém-formados que estão em formação ainda. É importante você tentar saber previamente quem é o dentista que irá fazer o seu caso e qual a sua formação e principalmente qual a sua reputação. Essas clínicas apresentam uma capacidade de atendimento de alto volume de pacientes. E é uma vantagem que você pode ter acesso às redes de clínicas e que o custo do tratamento ele é um pouco mais baixo, mas nem sempre, mas a maioria das vezes é um pouco mais baixo. Além disso, eles não cobram para fazer a avaliação inicial. Por outro lado, caso você tenha interesse em ter um tratamento mais exclusivo, um atendimento mais personalizado, além de ter certeza de estar sendo atendido sempre pelo dentista que você escolheu e confia, aí o mais recomendado é você procurar um dentista de referência. Procure na internet todas as informações que puder a respeito da sua formação e de sua reputação. Como esses dentistas atuam em equipes enxutas, não conseguem atender grandes volumes de pacientes e precisam otimizar o seu tempo. Desse modo, os dentistas de referência precisam cobrar pela consulta inicial para poderem dar esse atendimento tão personalizado e exclusivo. Por exemplo, no meu caso, no meu consultório privado em Blumenau, trabalhamos sempre com agenda
apertada para novas avaliações e só aceitamos 8 pacientes para avaliação por semana. Algumas vezes não tenho agenda para pacientes novos e aqueles que têm interesse em alguns momentos do ano precisam esperar alguns meses até. Nossa agenda está fechada para novos pacientes nesse momento, por exemplo. Caso você tenha interesse em entrar na nossa lista de espera, pode nos enviar um WhatsApp com seu nome completo, que lhe adicionaremos em nossa lista de interesse e daremos uma previsão atualizada sobre quando voltaremos a aceitar novos pacientes. Fico também à disposição caso tenha alguma dúvida ou algum esclarecimento e queira receber esse conteúdo no seu WhatsApp. Ficamos à disposição, ok? Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.